Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, a gente está começando o episódio 010. Olha, chegamos à marca de 10 episódios e eu quero agradecer hoje especialmente a todos que nos ajudaram aí na campanha e nós ultrapassamos o número de 500 inscritos no nosso canal no YouTube. Inclusive o nosso convidado de hoje está lá inscrito também, que eu já vi. Me senti todo honrado. Eu falei, olha quem está aqui inscrevendo no nosso canal. E então, e se você ainda não é um dos 500, por favor, para o que você está fazendo aí agora, já que você está nos assistindo, clique em se inscrever, clica no nosso sininho aí para não perder nenhum episódio. Nosso projeto aqui é ousado e nós estamos trabalhando para alcançar esse projeto, que é ser um dos principais e maiores canais de conteúdo sobre empreendedorismo e negócios, principalmente voltado para donos e donas de empresas. Então, se inscreve aí que vai vir muita coisa boa por aí. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre inovar ou morrer. São as duas únicas opções que o dono e dona de empresa tem. Ou inova ou morre, né? Quero justificar aqui hoje a ausência da Dani Delfim. Esse podcast hoje vai ficar com um pouco menos de conteúdo interessante. Fica aqui, né, Vitor, a nossa responsabilidade de compensar a ausência da Dani aqui. Dani, tá fazendo muita falta aqui, mas um dos princípios que a Tutorianos tem é que nenhum CNPJ vale uma família. Nossa prioridade sempre vai ser a nossa família. E a Dani não está aqui presente hoje porque ela foi convocada para uma reunião na escola da Mariana. O que será que a Mariana aprontou lá? Daqui a pouco a gente conta para vocês aí, que até eu tô curioso, porque a gente teve que se dividir hoje. Vim aqui para a gente gravar o nosso episódio 010, inovar ou morrer, a opção que o dono e dona de empresa tem. Hoje, para a gente começar o nosso podcast, eu quero também agradecer os nossos apoiadores. O nosso já fiel e eterno apoiador, ME Publicidade, que é onde a gente grava aqui o nosso podcast, que tem uma estrutura fenomenal. Todos os convidados que a gente traz aqui ficam impressionados com a estrutura da ME Publicidade. O Vitor, que é o nosso convidado aqui hoje, ele até perguntou assim, o que vocês gravam aqui? E a resposta do Luquinha e do Matheus foi ótimo. Tudo que você quiser, a gente tem condição de gravar aqui. Imagem aérea, imagem estúdio, imagem externa. Então, você quer gravar podcast, quer fazer live, quer fazer o lançamento do seu infoproduto, quer alguém para filmar seu casamento, tudo tem aqui na ME Publicidade. E eles têm desenvolvido aqui um diferencial competitivo muito importante, que é a eficiência e o profissionalismo da equipe. É impressionante. A equipe sempre com foco na solução. Cada vez que eu venho aqui, tem uma novidade, uma melhoria no estúdio. Então, assim, super indico a ME Publicidade, tá bom, pessoal? Um outro apoiador nosso é a 2P Marketing de Conversão, que é a agência de conversão. Quem está lá à frente é o André Vieira, estrategista de marketing. Super recomendo o trabalho deles, inclusive, nada suspeito para falar, mas eles são a agência que atende a gente. Eles são os idealizadores desse podcast junto com a gente. Então, tá precisando de uma agência completa, com uma equipe completa, com todos os recursos, 2P, alta conversão. Pode achar aí, inclusive, no Instagram, @2P mesmo, a letra P de pai, alta conversão, que você vai encontrá-los aí. Bom, feito aí o agradecimento aos nossos apoiadores, eu vou ter que ler aqui o currículo desse nosso convidado aqui. Quando você lê o currículo e vê a experiência dele, você vai imaginar que ele tem mais ou menos uns 50 anos de idade, tanta coisa que ele já fez e tudo. A gente está recebendo aqui o Vitor Vigiano Araújo, formado em administração pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, IBMEC, Minas Gerais. Especialização em controladoria pelo INSPER, em São Paulo, e pós-graduação em Indústria 4.0 pelo Senai CETIC,
RJ, ou o MBA, ou MBI, se a Dani tivesse aqui, ela ia me corrigir. Não é MBI, Rona, é MBI, Master Business of Innovation. Vitor, vamos falar sobre inovação, e você atualmente, além de toda essa formação, você também está como diretor de estratégia da Proveste Uniformes e EPIs, responsável pela estruturação de implementação das práticas de inovação e tecnologia na empresa e também investidor no mercado de softwares. É isso mesmo? Isso mesmo. E ainda arrumou tempo para namorar com a Isadora e encomendar um neném, Vitor? O Ian tá chegando aí. Ian tá chegando aí, que Deus abençoe você. Ô, Isadora, muito obrigado por ter liberado o Vitor para estar vindo aqui hoje e tudo, e que Deus abençoe vocês, que você curta muito essa gestação, essa maternidade aí, e que o Ian com certeza vai ser muita bênção, viu, Vitor? Amém. Isso aí. Vitor, bom, conta um pouquinho aí. Primeiro, você tem quantos anos atualmente? Tô com 30 anos. 30 anos? Trintou, Vitor? Trintou, cara, que legal, velho. E quero te agradecer aí pela presença. Com 30 anos, toda essa formação já, me conta como que foi. Por que você resolveu fazer administração? Como é que a Proveste entrou na sua vida? E, principalmente, já que o tema é inovar ou morrer, por que você se enveredou para esse lado da inovação, Vitor? Vai lá. Legal. Primeiro, obrigado, Ronan. Obrigado, pessoal da MA Studio. Uhum. É prazer estar aqui, o episódio 010, né? Muita responsabilidade. e muito legal estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse tema que hoje faz tanto parte aí do meu dia a dia, fez parte da minha formação também, né? Então, espero que eu possa compartilhar um pouquinho com todo mundo que está em casa, que eles possam extrair algumas informações. E eu acho que desde já eu deixo um recado, que é uma coisa que eu tenho muito para mim, quando eu vou assistir, às vezes, seja um podcast, seja uma palestra de uma pessoa que não está no mesmo contexto ou no mesmo segmento que eu tô, eu sempre coloco em mente que alguma coisa eu posso extrair para o meu negócio. Sim, né? Com certeza. Então, não é porque está em outra circunstância, está em outro negócio, que a pessoa de casa, às vezes, não vai poder extrair algum benefício daquilo e mudar ou transformar a realidade dela. Né? Inclusive, Vitor, te interrompendo, lá na Tutorianos, eu considero que eu sou muito beneficiado, porque tem a ver com isso que você está falando. Tem dia que eu atendo a dona de um salão de beleza, em seguida eu atendo o dono de uma pizzaria, depois em seguida uma agência de turismo, depois em seguida uma fábrica, uma indústria de uniformes, e aí eu uso o que eu aprendo com um cliente lá da pizzaria, e se eu pego aquilo que deu certo na pizzaria e aplico na indústria de uniformes, de certa forma eu estou inovando. Estou pegando o que deu certo num segmento e trazendo para um outro segmento e gerando valor. Então, isso que você está falando é super importante. Às vezes, é até muito bom você procurar conhecer outras áreas para aumentar a sua chance de inovar na sua, não é? Na Proveste, a gente vai falar aí ao longo do episódio, a gente tem algumas iniciativas de inovação dentro da empresa que vieram de outros setores nada a ver com o nosso, né? Então isso inspira muito a gente lá, eu acho que tem muito a acrescentar mesmo, trazer essas soluções de outros tipos, outros meios para o nosso próprio ambiente, é uma das principais ou de boas formas de inovação aí, né? Eu não posso perder a oportunidade de mandar um abraço para um cara que eu admiro demais, eu não sei se você conhece, chama Luciano Araújo. Ô Luciano, eu sou muito fã seu, cara, assim, quando me perguntam assim, com quem que você quer ser quando você crescer? Eu falo, Luciano Araújo, velho. Nunca esqueço um discurso dele quando ele foi escolhido como empresário do ano aqui de Ipatinga, dele falando que, claro, a empresa tem que visar lucro mesmo, mas o que realiza muito ele é ele lá no mezanino, lá de cima da sala dele, quando ele vê o tanto de família que o negócio dele impacta. É muita família. Hoje, por exemplo, a Proveste está com quantos? Entre diretos e indiretos, devemos ter lá umas 900 pessoas empregadas. Pois é. Se a gente colocar 900 pessoas empregadas e que cada um tem mais uns 2 ou 3, né, lá em casa, é muita gente que impacta, né? E a Proveste hoje está como no ranking das maiores confecções de uniforme, como é que a Proveste está?
Hoje, até poucas pessoas sabem, né? Porque tá aqui dentro de Minas, Patina, interior de Minas, em Patinga. A gente tem uma homologação da Santista, que é hoje a principal indústria têxtil do segmento de uniformes profissionais no Brasil. E a Provest é o maior cliente deles a nível Brasil. Então é maior do Brasil. No segmento de uniformização profissional, a gente hoje é maior do Brasil pela orgulho, hein, Santista cara? e uma das maiores aí como um todo. Legal. Legal, né? Então, Luciano Araújo, para quem não sabe, é pai do Vitor, né? Tem uma história muito legal de transformação da Provest, a situação que ele pegou a Provest e o que a Provest se transformou na gestão dele. Também o admiro porque ele é um case de sucesso também na sucessão, né? Tá conseguindo fazer a sucessão e muitas empresas não resistem a essa sucessão e ele está conseguindo fazer, principalmente através de você aí. E aí, Vitor? Como que você chegou lá na Provest e como que a inovação entrou na sua vida? Bom, contextualizando um pouco, você já mencionou bem aí sobre a história da Provest, né? Nossa família adquiriu a Provest em 95, a empresa estava quebrada, então só para quem está de casa entendeu rapidamente, a empresa estava quebrada. Quando nós compramos, então, é quase colocar aquela plaquinha sob nova direção. Sob nova né? direção. Então, tem uma nova gestão por trás que vai dar uma cara nova, vai dar um outro ritmo de processos, de atendimento ao cliente. Então, é recuperar mesmo aquela imagem e o mercado que se perdeu. E aí aqui eu deixo já uma sugestão, que é uma coisa que a Provest tem. Obviamente, todo negócio tem que fazer um planejamento estratégico anual, né? Com revisões periódicas. A Provest tem isso e a gente analisa e reavalia esse contexto aí, indicadores todo mês, um planejamento anual. Mas nós temos uma visão estratégica de 5 em 5 anos, né? Essa visão estratégica, ela dita qual o principal foco da empresa, onde a empresa quer chegar, quais são as principais diretrizes de investimento e de transformação para esses próximos 5 anos, né? Então, quando comprou a empresa, para os primeiros 5 anos, 96 a 2000, foi recuperar imagem em mercado. 2001 a 2005 foi logística. Nós começamos a fazer um investimento muito grande em manutenção de estoques à pronta entrega e etc. Algumas práticas que, na verdade, a gente viu sendo feita nos Estados Unidos e que não tinha aqui no Brasil. Olha. Então, nós trouxemos esse contexto para cá na época, né? Começamos a investir muito em estoque, em logística, em pronta entrega. Depois foi modernização e fidelização de clientes. Então, se a gente tem estoques para atendimento do cliente na pronta entrega, eu preciso de ter uma parceria de longo prazo com o meu cliente. Sim. Eu tenho que ter uma garantia de consumo daquele material. Então, nós começamos a investir muito na parte de contratos de longo prazo com os clientes. Logo depois disso foi soluções e uniformização. Nós identificamos que nós oferecíamos ali alguns produtos básicos, mas que tinham alguns outros tangentes, como, por exemplo, né, um material de jeans, uma camisa de malha, ou alguns outros tipos de materiais que não estavam no nosso portfólio e que, através dele, os nossos concorrentes estavam entrando nos nossos clientes. Olha. Então, quantas vezes, talvez, no negócio, a gente fornece uma linha de produtos, mas a gente dá margem para o nosso concorrente oferecer aquele produto, né? E uma vez que ele está lá dentro, ou uma vez que ele captou a atenção daquele cliente, é muito mais fácil dele oferecer o restante, né? Até porque, né, Vitor, eu também presto serviço para grandes empresas e agora eu vou até atualizar o meu currículo, que agora eu vou falar que eu já prestei serviço para maior, que antes eu falava que era a segunda maior e agora vocês já assumiram a maior. Vou atualizar. Eu tive a honra e a felicidade de estar um tempo lá com a Provest. Era uma época que o Vitor estava chegando lá também. E aí a gente ajudou na organização do setor comercial. Eu lembro naquela época a gente discutindo, vai entrar para o mercado de EPI ou não? E aí na hora que eu vejo aqui Provest, uniformes e EPIs, eu falei, cara, olha que legal o planejamento acontecendo, né? Deu certo. A gente estava discutindo. E aí a gente foi conquistando a confiança suas e eu tive também a honra de, naquele ano, conduzir o planejamento estratégico, a revisão do planejamento estratégico naquele ano. Então, foi muito bacana e como eu tive lá e vou acompanhando assim, dá para ver direitinho. Eu quero citar, ô Vitor,
Um outro empreendedor que eu admiro muito, que é o Leonardo Pereira. Ele é dono da padaria Timirim, lá em Uhum. Timóteo. Já patrocinou o nosso podcast aqui, um episódio e tudo. Um abraço, Léo. E ele também já foi cliente da Tutorianos, na nossa consultoria em grupo e tudo. E ele falou recentemente comigo uma frase que você falou aí de visão estratégica. Ele falou assim, Ronan, uma das coisas que eu estou colocando lá na minha empresa é que a gente, a vida inteira, começou a... Sempre a gente ouviu, é o olho do dono que engorda a boiada, é o olho do dono que engorda a boiada. Ele falou que a ideia de olho do dono significa que o dono tem que estar lá o tempo todo de olho. Uhum. Só que agora ele está tendo um outro olhar. E ele está propondo a gente a substituir é o olho do dono que engorda a boiada pela a seguinte expressão. É a visão do dono que engorda a boiada. Eu achei isso uma sacadaça. Uhum. E tem a ver com visão estratégica. Porque, segundo ele, enquanto o dono estiver ali de olho no negócio dele, olhando só para o negócio dele, ele até engorda aquela boiada, mas talvez a boiada não aumente, ele não Perde perceba o movimento oportunidade. do concorrente, perde oportunidade de mercado. E eu, Léo, achei fenomenal. Ao Legal. invés, gente, da gente falar é o olho do dono que engorda a boiada, vamos substituir, de acordo com a proposta do Léo, que é a visão do dono que engorda a boiada. Legal, Faz né? muito sentido. Faz muito Total sentido. E tá sentido bem com isso que você tá alinhado com o falando, né? nosso lá, é. Exatamente. Legal. Ô, Vitor, você tem um MBI, segundo a Dani, um MBI lá. E o nosso objetivo aqui, pessoal, nesse episódio, é desmistificar o que é inovação, porque a maioria das pessoas acredita que inovação é inventar um aplicativo que vai mudar totalmente a realidade daquele mercado, ou é lançar uma empresa de tecnologia, ou é levar o homem a Marte, enfim. Mas tem como inovar nas microempresas e tem como inovar no dia a dia, não tem, Vitor? Com certeza. O que é inovação, cara? Bom, a inovação eu entendo ela como uma quebra de paradigmas, Hum, né? A inovação é você fazer o processo ou desenvolver um produto de uma forma diferente. Então é aquele olhar fora da caixa, né? uhum, E eu vejo que muitas vezes as pessoas se prendem ao conceito de que inovação é criar um produto completamente novo, completamente disruptivo, e isso de fato está talvez fora da realidade da maior parte das empresas, dos empreendedores que têm ali já um produto fixo, né? Às vezes uhum. uma padaria ou etc. Já tem os produtos que são fabricados, mas você pode inovar também na forma do atendimento ao cliente, você pode inovar no processo de fabricação, você pode ter vários tipos de inovação ali dentro do negócio, né? Interessante. E, de acordo com o conceito de alguns cursos que eu fiz também, lá no curso que eu fiz lá na Rafa Business School e tudo, é o tamanho da inovação, ela é medida de acordo com o impacto e o tamanho do valor que ela gera. Uhum. E aí, pegando um gancho, Schopenhauer, ele tem uma frase que é o seguinte: importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas é pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. E é assim mesmo, né? Às vezes, a gente vê alguém ganhando dinheiro com uma ideia que estava ali debaixo do seu nariz, você bate a mão na testa e fala assim, putz, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, essa frase para mim é muito marcante, porque as pessoas acham que inovar é ver algo que ninguém nunca viu, mas na Uhum. verdade não é isso. Na verdade, eu concordo com Schopenhauer que é você pensar aquilo que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Você quer um caso prático disso? Bora? Sem adentrar muito no caso, na história, mas a Provest foi também a primeira empresa do Brasil a fabricar máscara de tecido na Covid, Ah, eu lembro disso, né? cara. Conta aí, como é que foi É, isso daí? e isso até envolve alguns outros aspectos também de cultura, etc. A Provest no segmento de EPIs tem as máscaras PFF2, que é o que de fato protegia na época. E no início da pandemia veio foi tão pesado, né? Começou aquele choque, o que vai ser
da gente, o que que vai nos proteger, etc. A Provest separou um lote de máscaras e nós falamos na empresa, pessoal, fiquem tranquilos que nós temos aqui uma máscara para cada se precisar. E a gente guardou um lote. E aí, uma líder de costura nossa, em casa, pensando, não, mas como que eu vou fazer para proteger minha família e etc. Eu vou ter minha máscara, mas e minha família e tal? E ela fez um protótipo de uma máscara de tecido. Levou para a empresa no outro dia, no protótipo, levou para a coordenadora, mostrou para a gerente, chegou para mim. E aí, assim, é legal falar, porque hoje em dia, todo mundo sabe que, óbvio, fazer massa de tecido, é claro que tem que fazer, tava na cara. Mas na época, ali em fevereiro de 2020, Aham. ninguém tinha pensado nisso, sabe? E aí chegou a máscara, eu vi o modelo, a gente fez alguns ajustes ali no layout e começou a disparar para alguns clientes, mandamos até para o Ministério da Saúde na época para ver se É conseguiu uma mesmo? aprovação. Olha, E aí a gente fez todo um cuidado, né? Olha, esse produto, ele não é certificado e etc. O objetivo dele não é combater o vírus, mas essa é uma proteção alternativa para quem não tem nada o que usar. E aí passou logo um mês, mais ou menos, o ministro da Saúde veio em rede nacional e falou, ó, quem não tiver usando nada, usa uma máscara de tecido. olha, cara. Só que no que ele falou isso, os meus concorrentes tiveram que correr atrás de criar o conceito, criar um modelo, fazer protótipo, estruturar a linha de produção, comprar material, etc. A gente já estava com a produção engatilhada. E aí Entendi. nós fabricamos quase 3 milhões de máscaras em 2 meses. Olha, cara. A gente protegeu muita gente nesse Brasil Que afora. massa. Ô, Vitor, e aí eu, como consultor, eu quero analisar esse caso. Porque o próximo assunto aqui é a gente falar sobre como criar uma cultura de inovação. Uhum, Então, eu vou voltar e você me ajuda a lembrar os detalhes dessa história aí que você acabou de contar. uhum, Bom, partiu de uma necessidade. Dizem que as grandes inovações vêm a partir ou de guerra, ou de pandemia, ou de alguma revolução popular e tudo que provoca grandes mudanças. Então a gente estava vivendo a pandemia do Covid e essa sua, lá é o que? Funcionária, colaboradora? era um É, colaborador. uma colaboradora preocupada com a família dela, ela decidiu então desenvolver esse modelo. Só que podia ter morrido ali. Uhum, Uma empresa que tem cultura de inovação, primeiro, ela dá liberdade para os colaboradores, independente se é a costureira, se é o Luciano Araújo que é o dono, se é o cara do marketing, independente de onde vem, uma empresa com cultura inovadora, as pessoas sentem liberdade de sugerir melhorias, né? Uma empresa de cultura inovadora, aquela frase, em time que está ganhando não se mexe, lá não cabe, não é? Lá não cabe. Então ela teve a liberdade de apresentar a ideia que ela teve. Vocês, como líderes, tiveram a abertura para ouvir, porque muitos donos de empresa acham que eles são os donos da razão, que as ideias têm que partir só deles e não estimulam outras pessoas da empresa a darem ideia. E quando vem a ideia, ou vem com aquela cultura assim, não, isso sempre foi feito assim, não vamos mexer, não vamos mudar, que não sei o quê. Vocês tiveram a ousadia de investir num produto que não existia no mercado, uhum. provavelmente teve que mexer na linha de produção, porque fabricar uniforme é uma coisa, fabricar máscara é outra, por mais que seja do mesmo Material, tecido, material. Então, a cultura inovadora gerou isso tudo, né, Vitor? né? E o que você acha que tem na Provest? E eu vou até contar um caso. Eu estava procurando aqui, agora eu tenho cola, gente, no meu notebook aqui, eu tenho uma colinha. Eu acabei de ler um livro, Vitor, que eu era doido para ler, um livro bem gostosinho de ler, sobre oportunidades disfarçadas. O autor dele é o Carlos Domingos. Ele trabalha na área de marketing e ele conta nesse livro, pessoal, casos reais de empresas que identificaram oportunidades ou por falta de recurso, ou por causa de concorrente, oportunidades disfarçadas. E lá ele conta o caso de como foi inventada a cola bastão. Sabe a cola bastão? Diz lá, e tem muito fundamento que ele contou, que o cara tinha o desafio na empresa dele de inventar uma versão de uma cola
que não fosse tão líquida, que não secasse na ponta a ponto de entupir o tubo. Quem nunca passou por isso, né? De tirar e de não desperdiçar tanto, não sair tanto. E ele ficou com aquele desafio na cabeça. Em casa, igual a sua colaboradora lá, em casa, ele estava esperando, não sei se você já passou isso em casa também, com a Isadora lá. Ele ficou pronto, antes da esposa, para ir num compromisso. E ele falou assim, amor, vamos? Aí ela virou e falou assim, espera aí que só falta eu passar o batom. Aí ele teve a ideia. Falou assim, gente, olha a consistência do batom. É um negócio que não é líquido, mas quando você passa, deixa o produto ali. E se eu inventar uma cola com a consistência do batom? Ó, Olha como é que foi aí. inventado. O cara pegou um desafio Rápido, que ele né? tinha na empresa, ficou com aquilo na cabeça e uma coisa que ele tinha dentro de casa, um desafio que ele tinha dentro de casa, estava a solução para a empresa e inventou a cola bastão, Uhum, né? Então, legal. isso é muito importante. Nessa parte de cultura, eu falo muito que, até dentro dos conceitos, né, de indústria 4.0, do MBI, a gente retorna isso também, mas mais importante, talvez, que qualquer produto ou serviço de tecnologia que a gente possa trazer para dentro da empresa é a cultura de inovação. Porque Uhum. ela vai permitir gerar sempre novos produtos e serviços de tecnologia dentro do negócio, né? Porque muitas vezes o empresário ele quer implementar tecnologia. Eu preciso de ter tecnologia no meu processo, eu preciso de ter alguma inovação aqui dentro. Aí ele vai ver alguma tecnologia legal de mercado, compra, implementa e morre ali. Uhum. Então aquela empresa, ela vira assim, uma empresa idêntica à antiga, com um produto ali, um processo a mais, né? Uma tecnologia a mais funcionando. Uhum. Mas isso não é um gás, não é um ponto de transformação que vai fazer essa empresa virar disruptiva. Mas a cultura de inovação, sim. A Tá. cultura de ter o colaborador engajado em fazer processo diferente, em pensar fora da caixa, em trazer ideias e a capacidade da empresa de incentivar isso, né? Então, o Luciano, né, pai, tem muito o conceito do Jack Welch, que é desafiar, remunerar e celebrar. Né? Olha, legal. Repete Então, aí, fazendo um favor. é Conceito? do Jack Welch, né? Aham. É desafiar, remunerar e celebrar. Olha. Então poxa, vamos lançar um desafio para a equipe, como fazer esse processo diferente, como criar uma cola assim, ou como desenvolver uma máscara que vá criar uma proteção, né? Uhum. Tem que ter uma remuneração também, que é importante, reconhecer aquela ideia, mas não só a parte financeira, a parte de celebrar as conquistas mesmo, de reconhecer em público. Então, a gente passou por esse processo com essa ideia, ela Aham. teve esses 3 estágios lá dentro, né? E isso vai criando um clima, uma cultura na empresa que vai dando a liberdade para que todos os colaboradores se sintam Estimulados, né, a dar essas ideias. Porque normalmente, né, vamos falar, quem tem uma boa ideia, uma ideia transformadora, é quem está vivendo o processo. É, cara. Então a gente às vezes está como dono, enxerga ali por alto, né, vê os processos por alto, consegue sim, como você falou, ter uma visão de longo prazo, consegue ter uma visão global ali do negócio, mas aquela inovação nos processos do dia a dia, poxa, se eu mudar o atendimento dessa forma, eu vou conseguir ter uma retenção muito maior do cliente, vou deixar ele mais satisfeito, eu vou aumentar uma produção. Quem vê isso é quem está no chão ali do dia a dia, né? Quem está na planta. Ô, Vitor, a gente lá na Tutorianos, a gente até gravou um podcast aqui sobre menos patrão e mais padrão. Uhum. É um serviço que a gente tem que é ajudar a organizar internamente a empresa para que ela dependa menos do dono no operacional, por exemplo, que ela trabalhe com mais padrão. Uhum. E quando a gente vai elaborar um processo interno para sugerir melhorias, geralmente a gente deixa o dono da empresa de lado e vai conversar com quem realiza o processo. A gente costuma falar que tem 2 empresas dentro da mesma empresa. Uma que é a que o dono imagina que é e a outra que realmente acontece. Sim, Muitas vezes, não lá na Provest, mas eu vou trazer aqui o contexto, às vezes a solução já foi inventada e está sendo usada dentro da sua empresa e você não está sabendo.
Às vezes é uma costureira lá da Provest que tem um problema que toda hora a linha sai da máquina, ela mesma inventou um jeito de prender a linha, ninguém tá sabendo, É. e na hora que você vai conversar com ela, todas as outras costureiras têm o mesmo problema e ela já resolveu para ela. E Porque aí, se o dono souber, quando o dono sabe a ideia, normalmente ela já está implementada, né? Porque não tem motivo para ele não levar ela para frente. Então as exatamente. ideias que vêm do dono normalmente estão implementadas, mas as ideias da equipe de fábrica, né, ou da equipe do dia a dia, se elas não forem incentivadas, elas nascem e morrem, né? Exatamente. E aí, Vitor, eu vou voltar naquilo que você falou. Muitas vezes o dono de empresa acha que ele tem que buscar inovação fora. Hum. Mas é muito importante a cultura da inovação. Eu tenho mestrado em administração com ênfase em estratégia, competitividade e inovação. E uma das estratégias que eu conheci lá, que eu gostei demais, chama VBR, Visão Baseada em Recursos. O Uhum. que é isso? Toda vez que eu busco o diferencial competitivo da minha empresa fora da minha empresa, o meu concorrente pode fazer a mesma coisa. Vou citar a ME aqui, publicidade. Poxa, se o principal diferencial da ME fosse ter esse microfone, ter essas câmeras, ter os equipamentos, é fácil Uhum. de copiar. Aí a VBR tem uma sigla lá dentro que é o VRIO. V-R-I-O. Como o foco não são as outras letras, eu vou focar no I, de imitável. O que é o VRIO? O I é de imitável, que tanto que o seu diferencial competitivo é imitável. E aí, toda vez que você desenvolve o diferencial competitivo internamente, acontece aquilo que você falou. Uhum. Na hora que seu concorrente percebe que o seu diferencial é aquele, até ele se organizar para criar aquele diferencial, vocês já estão anos na frente. E aí, gente, eu gosto muito de comer, né, Vitor? Eu dou muito exemplo de comida aqui no podcast, sabe? Sabe aquela maionese temperada que só aquela lanchonete tem? Que muitas vezes você vai lá, não é nem por causa do lanche, é por causa da maionese temperada. Pessoal, maionese temperada que eu tô falando é aquela verdinha, deliciosa, com um gostinho de alho e tudo. Aposto que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhece. Aí, desenvolveu aquele molho com uma receita interna, com uma pitada de alguma coisa que nem ninguém sabe o que é. Os concorrentes tentam imitar, mas nunca conseguem. Mas se ele tivesse ido no supermercado, comprado uma maionese lá, ia ser muito mais fácil de imitar. Uhum. Então, pessoal, foca no interno, porque muitas vezes a inovação está lá dentro. E se ela for criada com os recursos que você tem, o seu diferencial competitivo vai durar mais tempo. Muito mais. E também, além desses produtos que podem ser criados internamente, eu vejo também um grande diferencial em processo interno. Porque, assim, o que você falou faz muito sentido. Um maquinário, ele pode ser facilmente. Eu comprei um maquinário, qualquer concorrente consegue ir lá e comprar aquele maquinário. Mas processo é muito difícil de ser copiado. Porque processo, ele leva maturidade, ele demora tempo. Então, quando você chega naquele restaurante, naquela lanchonete, no cabeleireiro, que ele tem um processo bem implementado, então ele te recebe, você já se sente agradável, tem um atendimento rápido, a pessoa está sorridente, etc. Você não consegue ir transformar, levar aquela cultura fácil para um outro negócio. Exatamente. Sabe? Eu vi um tempo atrás aquela churrascaria Fogo de Chão. Uhum. Fogo de Chão. Eu fui na Fogo de Chão na época que tinha em Belo Horizonte e eu tive uma experiência tão positiva lá que, assim, o cara, o caso lá, primeiro que a gente chega, todo ele vem na mesa e puxa a cadeira para você sentar. Então você não tá nem preparado, não é nem um ambiente tão requintado. Mas você já, opa, que isso, tô sendo muito bem recebido, é diferente. E teve um caso que me marcou, que eu tinha pedido aquela bananinha frita, que eu gosto e tal, tava comendo, tava sobrando uma ali no prato, que ainda tava restando, o cara passou e recolheu. Falei, não, peraí, eu vou comer ainda. Ele, não, senhor, é porque já trouxeram tem algum tempo, ela já tá fria. Eu tô com uma nova pra você aqui. Trocou ela. Falei, puxa, esse cara tá atento ao tempo que o negócio tá na minha mesa, que já esfriou e trocou por uma outra. Aí eles começaram a ver qual carne que a gente mais pedia, o restante da carne passava uma vez, enquanto as outras passavam 5. Então, assim,
foi um nível de atendimento, de serviço e um treinamento que a equipe tinha que me encantou na época. E aí você iria, né, em várias outras churrascarias que cobravam metade do valor, né, porque não conseguiam proporcionar aquela experiência. Então, às vezes, o valor que a pessoa cobra não está só no produto que está sendo servido, mas na experiência que está proporcionando para o cliente. Ô, Vitor, eu tenho um conceito que é meu, da diferença de caro e de muito dinheiro. Às vezes você vai num boteco, vai sentar lá, a cerveja é R$1, mas ela vem quente, você chama o garçom, parece que você tá pedindo um favor para ele, por favor, desculpa te incomodar, mas você podia trazer uma porção de frango para mim? Aí a porção de frango chega, você custa identificar se é frango ou se é peixe, porque foi frito na mesma gordura, e aí você não sabe se é frango ou se é peixe, e aí no total lá, sei lá, você gastou. Claro que hoje esse valor que eu vou falar aqui, é até impossível você tomar uma cerveja e comer uma porção de frango. Mas sei lá, custou R$10. Para mim esses R$10 foi caro. Uhum. Para mim foi caro. Mas você vai numa churrascaria, onde você é bem tratado, sei lá, deixa lá R$300. Toda vez que você tiver, talvez você não tenha condição de ir lá toda semana, mas toda vez que você tiver condição, talvez você economize os R$10 de 10 em R$10 para poder ir lá, ao invés de voltar no boteco que você gastou R$10. E o quanto você comenta disso pra frente também, né? Já Que é a ia maior falar venda. isso. Já ia falar isso. Quanto custaria para fogo de chão? A gente tá falando aqui já há 5 minutos dela no podcast que vai ser um dos maiores do Brasil. Ô, fogo de chão, depois quando a gente tiver aí uns 100 mil inscritos no canal, Vai depois patrocinar. volta aqui, velho, para patrocinar a gente aqui e tudo. Então, Vitor, a inovação muitas vezes está na atitude. E aí eu quero voltar lá na cultura de inovação. Como que o dono de microempresa, talvez ele pode falar assim, mas lá na Provest é mais fácil, porque lá tem 900 pessoas pensando. Mas vocês deram liberdade para essas 900 pessoas pensarem, ficarem à vontade de levar ideias, valorizam e celebram, Uhum. né? Beleza. Mas, por exemplo, o dono de microempresa, a inovação pode partir da ideia de um cliente. Eu percebo que poucos donos de microempresa, por exemplo, têm o hábito de ouvir o cliente. Uhum. Às vezes a inovação está numa reclamação que o seu cliente faz. E aí, muitos clientes que são palpiteiros, além de reclamar, ainda te dão uma sugestão. Por que você não faz assim? Aí, eu costumo falar que o segundo melhor tipo de cliente é o que reclama. Uhum. O primeiro melhor é o tipo um Vitor, que vem aqui e fala bem de uma experiência que ele teve na fogo de chão. É o tipo de cliente que a gente quer, né? Que o Walt Disney fala assim, trata tão bem o seu cliente que ele vai voltar e ainda vai trazer os amigos. Uhum. Pode me convidar para ir lá na fogo de chão tranquilo, tá? Vou ter o maior prazer, Vitor. Aí, esse é o melhor tipo de cliente, é aquele que fica satisfeito, fala bem e ainda leva os amigos junto, Uhum. para ser cliente também. O segundo melhor é aquele que reclama. Só que a maioria dos donos de empresa acha esse cara chato. Pô, tá reclamando. E o dono da empresa acha, inclusive, que quando o cliente está reclamando, quem está errado é o cliente. Sendo que a sua empresa tem que ter foco no cliente. Então, o segundo melhor tipo é aquele que reclama, porque ele te dá uma oportunidade de melhorar. Uhum. Te provoca a melhorar. E o pior tipo de cliente é aquele que está insatisfeito, E não reclama, vai embora e vai falando para as outras pessoas não comprarem de você, Uhum. não serem seus clientes. Então, a gente tem que ficar atento numa reclamação do cliente, que pode ser uma oportunidade para a gente melhorar isso daí e inovar. E assim, é engraçado porque eu acho que talvez só mude o tamanho ali do problema, né? Ou da situação. Mas a Provest, só voltando naquela parte, né? De 2016 e 2020, a nossa visão estratégica foi inovação em tecnologia e foi justo quando veio o conceito de indústria 4.0, né? Uhum. E aí o conceito de indústria 4.0, que hoje está mais desmistificado, na época ninguém entendia o que era, né? E aí foi onde até surgiu a minha vontade, eu fiz a pós-graduação, né, o MBA, para entender mais sobre esse conceito de indústria 4.0, trazer isso para dentro da empresa.
Só que a visão é a mesma visão que talvez o microempresário, né? O microempresa, o empresário de microempresa, ele tenha, ao visualizar, a Proveste inovou nisso, e nisso, e nisso, mas é fácil, a empresa maior. É a mesma visão que nós tínhamos na época quando eu comecei a estudar a indústria 4.0. Porque quando a gente compara quem foram os pioneiros, né, em indústria 4.0, em tecnologia e digitalização, é a indústria automobilística alemã. Então, o empresário lá, o empreendedor, ele tem uma fábrica da BMW, da Porsche, da Mercedes, que tem máquina do início ao fim, é tudo integrado, tudo automatizado, tem lá poucos operadores, tudo em tempo real, é lindo, né? Então, indústria 4.0 plena. E a gente traz para a realidade, por exemplo, no meu setor, que é a confecção no Brasil, processo extremamente dependente de mão de obra, né? Ele depende de mão de obra intensiva, carente de tecnologia. Então, a primeira percepção de qualquer um, tanto do meu segmento, mas de outros, é falar, olha, esse negócio de indústria 4.0 de inovação não é para mim. O meu segmento está restrito a isso aqui e eu nunca vou conseguir chegar nessa realidade. E eu estou achando engraçado você falar, porque essa é a exata visão que o nosso mercado tem quando se trata sobre inovação também. E a mesma visão que talvez o empresário, né, de micro, pequena empresa tem ao ver um case, às vezes, da gente contando aqui. E aí foi justamente isso que a gente trabalhou desde 2018, 2019, quando eu retornei do MBI, para poder romper barreiras na empresa. Então, se eu não tinha como inovar, né, em produto, então fazer o uniforme, transformar o uniforme em outra coisa, né? Completamente disruptivo. Se eu não tenho como fazer um novo produto, eu tenho como inovar na forma de fazer esse produto. E aí foi onde nós trouxemos uma série de tecnologias para a empresa, de BIs para acompanhamento de produção em tempo real, para controle de WhatsApp. Hoje a gente recebe o resultado da empresa pelo WhatsApp em tempo real. Aí você fala para inspirar em outros mercados, né? A gente tem, por exemplo, inspirado no mercado de aviação. Quando você vai no aeroporto, você tem lá a lista dos próximos voos a decolar. Então, qual voo que está partindo, quais são os próximos? O que normalmente toda indústria tem? Uma reunião diária de produção para falar o que cada setor da indústria, o que cada setor ali da fábrica tem de prioridade para ser produzido. Só que durante o dia a prioridade altera, vira uma bagunça no final do dia, às vezes você perdeu tempo ali. A gente trouxe aquele mesmo conceito e hoje em cada setor da nossa fábrica tem uma listinha de voo. Só que em vez do avião, é a ordem de produção. Olha! E aí, o meu setor de planejamento controla em tempo real as prioridades dos voos a decolarem. Então, ó, essa ordem de produção aqui era prioridade, não é mais. Então, ele já inverte, já altera na tela lá automático. E aí, os operadores, eles têm que ficar acompanhando a tela. Não depende mais de ficar confirmando, faz reunião, faz ligação. Então, a gente nem tem mais essa reunião. Quanto custa uma reunião com todos os coordenadores e líderes, todos os dias, para debater fila produtiva? A gente não tem mais isso. E a gente trouxe de um outro segmento, né? Então, a gente levou muito isso para dentro da planta, a questão de inovar em processos, inovar em digitalização, em trazer... Você comentou também, né, sobre a brincadeira do rapaz, o que engorda o gado. É o olho do dono. É o olho do dono, claro, a visão do dono. Mas hoje a gente tem uma empresa que não depende do olho estar dentro da empresa. A gente digitalizou ela num nível que as informações a gente controla a empresa toda na palma da mão, no celular, no tablet, viajando lá de dentro. Então você consegue mensurar os resultados e etc. de onde estiver. Então a gente tem buscado esse tipo de inovação para fazer um diferencial competitivo do meu concorrente que ainda está preso na ideia de que inovação não é para ele. Aí, inclusive, a visão limitante do dono, aquelas crenças limitantes, impedem ele de inovar. Eu sou mentor de startups. Eu sou, inclusive, um dos organizadores do Startup Weekend, que é um evento que a Google para empreendedores apoiou por muito tempo, é realizado pela Techstars e tudo. E eu gosto muito desse mundo das startups,
Inclusive, a gente criou um serviço da Tutorianos que chama T3, que é para quem quer empreender. Uhum. E de onde que eu criei esse serviço? Eu participei do Startup Weekend, que é um evento que você entra com uma ideia de negócio na sexta-feira à noite, usa metodologias ágeis, que a gente vai falar daqui a pouco de uma delas, e sai no domingo com a ideia validada, com a solução validada. Eu peguei as ferramentas lá e trouxe para gestão da microempresa. Então, hoje, se você quer empreender, a Tutorianos tem o T3, que vai te ajudar a avaliar se a sua ideia de negócio tem potencial de virar um bom negócio, porque nem toda boa ideia tem potencial de virar um bom negócio. Às vezes ela é só uma boa ideia, mas não dá para rentabilizar com ela. A gente turbina essa sua boa ideia usando a nossa experiência. Poxa, a gente já atendeu mais de 1.500 empresas. Então o cara chega lá querendo abrir uma loja de roupa, eu já ajudo ele a economizar tempo e dinheiro para ele não errar num tanto de coisa que eu já vi pessoas errando e que eu mesmo já errei. E custa errar. E custa errar. E a gente vai falar de errar aqui na cultura inovadora. E aí depois a gente vai ajudar ele a planejar quanto que ele vai precisar de grana para abrir o negócio, para manter o negócio. A gente ajuda ele a não cometer um dos principais erros de quem está empreendendo, que é erro na precificação. E a terceira etapa, do T3, que é análise do modelo de negócio, análise da viabilidade financeira e vendas. Como que ele vai atrair os primeiros clientes para ele atingir o ponto de equilíbrio logo. Eu inovei. Eu peguei uma metodologia que funciona no Startup Weekend e trouxe para a realidade da microempresa e criei um produto da nossa empresa. Aliás, é um dos que eu mais gosto de prestar esse serviço. Adoro, igual eu falei, meu mestrado é na área de estratégia, então, competitividade e inovação. Então, quando chega alguém com uma ideia de negócio, eu adoro ali discutir, ajudar a potencializar aquela ideia. Então, eu gosto muito. E aí agora, voltando sobre cultura de inovação, Vitor, é muito legal primeiro, a gente está falando, eu falei aqui da ideia da VBR de olhar para dentro e desenvolver o diferencial competitivo internamente. Mas também é muito importante o olhar externo. O que está acontecendo no mundo? Você pegou um exemplo da aviação e trouxe para você e gerou uma economia de tempo, uma melhoria de processo violenta. Então é muito importante que o dono ali da microempresa, o dono de qualquer empresa, saia do ambiente dele e vá conhecer outros mundos, vá conhecer outras experiências fora até da área de atuação dele. Por que não o dono de uma indústria de uniformes não participar de uma feira da área de confeitaria? Por que não? Né? E faz muito sentido isso. E eu vejo isso muito na prática, até comigo mesmo, né? Às vezes a empresa começa a crescer muito, ou também ainda não esteja crescendo, esteja com muito problema de algum aspecto, a tendência é o dono entrar cada vez mais para dentro do negócio e ficar cada vez mais focado na operação, né? Só que muitas vezes você tá ali na operação, aquilo começa a te consumir. E aí tem aquela frase, né? Trabalha demais, não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Isso mesmo. Essa frase nunca fez tanto sentido, né? Então, assim, tem que tirar um tempo para fazer um olhar, para ter um olhar para fora, para fazer visita, para conhecer os negócios, para conversar. Você mesmo, né? Comenta, tá envolvido em várias áreas da sociedade, então tá em contato com outros empresários. A gente fala muito, né? Pai ficou anos aí à frente da FIENG aqui. Eu também fundei a FIENG Jovem aqui no Vale do Aço. E essa troca que a gente tem com empresários de outros setores é muito rica, né? Sim. Então, às vezes, faz uma virada de chave que a gente não consegue ver se está imerso ali no negócio. Aí você levantou a bola para eu contar algumas coisas aqui. E olha, não tá combinado. Não tá não. É um bate-papo aqui, um vai levantando a bola pro outro. Cara, a gente tem o nosso serviço que chama Decola, que é a nossa consultoria em grupo. Cara, tem toda uma metodologia, mas muitas vezes os nossos clientes do Decola contam o tanto que eles tiveram de insight ouvindo a experiência de outros. Aí uns ficam assim, nossa, mas eu vou fazer uma consultoria em grupo, um outro empresário vai conhecer a realidade da minha empresa, que não sei o que. Eu falo, primeiro você vai expor sua empresa o tanto que você quiser lá no grupo.
mas ele abre mão de participar de uma consultoria em grupo com medo de expor a empresa dele, mas não pensa no tanto que ele pode aprender com o outro, compartilhando com insights, porque a gente coloca no mesmo grupo empreendedores de diferentes áreas e, cara, sai cada coisa dali. E aí, o que eu queria falar é que da importância da gente ter outras visões e a cultura do erro também. Eu queria voltar nisso. Uhum. Uma empresa inovadora, uma empresa que tem cultura inovadora, ela valoriza o erro. Ela dá oportunidade para as pessoas errarem. E aí, uma vez eu fiz um treinamento na Google que eu adorei uma expressão que eles usaram lá, que é assim: se for para errar, erra logo, mas erra pequeno. Erra rápido, né? Erra rápido. Testa logo. Não espera ficar a ideia pronta e ter certeza que ela vai dar certo. Testa logo, mas testa pequeno. Muitos vão querer mudar toda a linha de produção dele para testar na linha de produção inteira. Então, se for para errar, erra logo, mas erra pequeno. Uhum. Erra logo, mas erra pequeno. Eu tenho muito comigo, né? E a gente aplica lá na empresa um conceito de fato, a tecnologia ela não pode ter um fim em si própria. Né? Sim. A tecnologia que a gente vai aplicar no processo, ela tem que trazer ganhos. Né? Principalmente porque quando a gente começa a falar em alguns tipos de tecnologia, o custo é muito alto. Né? Uhum. Então, uma coisa que a gente testa muito dentro da empresa é talvez utilizar um recurso humano ali, físico, para fazer algum papel de alguma tecnologia que a gente gostaria de implementar, mas para testar antes do desembolso. O que eu estou querendo dizer? A gente quer instalar um dispositivo, um sensor, que vai contar a peça toda vez que ela passar naquela esteira. Legal. A tecnologia faz isso, mas isso serve para quê? Qual que é o objetivo disso? Ela não pode servir só para isso e morrer nisso, né? Então a tecnologia não pode ter um fim só nela. Não. Ela vai fazer essa leitura para alimentar um sistema e através desse sistema nós vamos tomar essa e essa ação. Beleza. Então antes de fazer esse leitor, vamos pegar uma pessoa e essa pessoa vai ficar cadastrando toda vez que passar uma peça. Vamos testar isso durante 3 dias. Aí, olha. Então vamos colocar uma pessoa para fazer o papel que essa tecnologia faria e a gente vê se de fato ela vai fazer sentido. Então, eu não tenho que esperar desenvolver projeto, eu não tenho que contratar, eu não tenho que esperar vir instalar, comprar, pagar, para ir eu testar e ver se ela está funcionando ou não, se ela deu o resultado que a gente precisava ou não. Uhum. Então, a gente testa muito dessa forma. Qual que é o objetivo final dela? Vamos fazer esse objetivo final acontecer utilizando recursos próprios ou recursos bem mais baratos e depois a gente vai incrementando ela à medida que fizer necessidade e ela trouxer resultado. Porque, assim, a tecnologia e a inovação, no final, como você falou, né, o empresário tem que visar o lucro, ela tem que ter um payback, ela tem que se justificar, ela tem que ter um porquê de acontecer, e é onde, o que você comentou aí dos serviços que vocês ajudam, a parte da visão estratégica, do planejamento estratégico, de onde nós vamos chegar com essa inovação, é importante ele desde o início estar ali desenhado. Né? Porque na cultura inovadora, também não é chegar testando tudo quanto é ideia, porque, né? E a gente costuma falar também, Vitor, isso que você acabou de comentar me fez lembrar de uma outra frase que a gente tem, que é o seguinte: quanto que vale um caminhão de boas ideias? Eu não pagaria nem 10 centavos. Mas quanto que vale alguém capaz de executar boas ideias? Uhum. Boas ideias está lotado. E a gente lá no mundo das startups, eu como mentor de startups lá e tudo, e até na minha consultoria em grupo, que é o Decola, às vezes o cara fala assim: eu tô querendo abrir uma empresa, eu vou fazer uma consultoria em grupo, eu vou contar a minha ideia. Cara, às vezes você vai contar a sua ideia, talvez um monte de gente já teve aquela ideia, inclusive, e quando você conta, tem até um vídeo, se você quiser procurar no YouTube, mas depois, não sai do nosso podcast agora não. Que o título em português é De Onde Vêm as Boas Ideias? As boas ideias não nascem geralmente de uma pessoa só. Nascem da troca. Uhum. Nascem da troca. Então, quanto mais você conta para as pessoas qual que é a sua ideia e tudo, e está disposto a ouvir dessas pessoas uma sugestão de melhoria e tudo, é dali que vem as boas ideias, né? E não adianta também você só ter boa ideia e não implantar. Não executar. Eu tô lembrando minha época de faculdade,
eu debatia com os meus amigos, né? A gente também tinha um pouco dessa preocupação. E aí a gente foi vendo e aprendendo, e eles ensinavam muito isso, que é a maior bobeira que tem do empreendedor ou do startupeiro que tem uma ideia nova é achar que na hora que ele contar, todo mundo vai executar. Ele acha que ele tem uma ideia que, assim, falou pra alguém, no outro dia o cara tá com ela implementada e ganhando dinheiro. Isso é a maior mentira que existe, né? A probabilidade de você não contar e com isso a ideia não caminhar e ela morrer ali é muito maior do que você contar pra alguém e ela começar a ganhar corpo, né? Isso que você falou na época de faculdade já aconteceu também. A gente já teve algumas ideias e aí a gente achou, poxa, tive uma ideia que vai mudar o mundo, velho. Aí quando a gente começou a contar, e aí a gente vai pesquisar a lista de pessoas que já tiveram a mesma ideia e ela não foi pra frente, né? Por quê? Então, isso é besteira. Eu acho que tem mesmo que compartilhar a ideia, tem que falar. Às vezes vai conseguir pessoas para agregar ou com opiniões, ou com projetos, ou até vir junto. Acho que faz muito mais sentido. Tá. E aí, pessoal, vamos passar para uma parte aqui que é como avaliar se vale a pena implantar aquela ideia. E como eu falei, lá no evento Startup Weekend, no treinamento que eu recebi para ser mentor lá, eu conheci uma metodologia que chama From Zero to Hero. Luquinha, coloca aí na tela para a gente, fazendo favor, a primeira imagem aí que a gente combinou aí, que é o From Zero to Hero. Isso daí. Pessoal de casa, pessoal que está aí no trabalho, independente de onde você está assistindo, eu assisto muito podcast, Vitor, lavando vasilha, que essa é uma das minhas funções lá em casa, entendeu? Bom, você que estiver lavando vasilha, dá um tempo aí, fecha a torneira, dá um tempo aí para você prestar atenção nessa metodologia que a gente usa aqui. From Zero to Hero. A maioria dos empreendedores, Vitor, acha que teve uma ideia e já vai lá na solução. Antes de fazer uma coisa que é validar o problema. Então, acompanha aqui o que é o From Zero to Hero. Eu tive uma ideia. Essa ideia resolve que tipo de problema? Aí, o que eu tenho que fazer? Validar o problema. O que é validar o problema? Vamos supor que eu acho que a Provest, que as indústrias de confecção têm um problema com as terceirizadas lá, Vitor, as facções. As facções. Eu acho que um grande problema que as indústrias de uniforme têm para crescer é que as facções não são profissionalizadas o suficiente para acompanhar a Provest. Só que eu acho. Como que eu tiro esse eu acho dessa frase? É indo lá e falando assim, Vitor, vem cá, a Provest tem esse problema? Tem. Sei lá, outras empresas aqui, não vou ficar citando o nome, que a Provest não tem nem concorrência. Aí eu viro para outras indústrias de uniforme, você também tem esse problema? Você também tem esse problema? Você também tem esse problema? Aí eu validei o problema. Porque um dos erros é que a pessoa já busca lá a solução, sem antes validar o problema. E se esse problema não é um problema tão grande que te incomoda? Só está na minha cabeça. Então, pessoal, a primeira etapa é: realmente esse problema existe? Realmente esse problema existe de um tamanho que vale a pena eu pensar na solução para ele? E a solução dele vale? Quanto ela vale, né? Aí nós vamos... Para o cliente, né? Aí no From Zero to Hero nós vamos caminhar. Validei o problema, aí que eu vou pensar na solução. E muitas vezes a solução vem e a minha ideia de solução muda totalmente na hora que eu vou conversar com quem tem o problema. Aí eu vou validar a solução. Eu volto lá em você e falo, Vitor, você me disse que você tem esse e esse problema. Eu estou aqui te apresentando uma solução que vai resolver parcialmente ou totalmente esse problema e vai custar tanto. Então, o que é validar a solução? Beleza, gostei da solução, mas achei o preço alto. O meu problema não é tão grande a ponto de valer a pena eu pagar tanto por isso. Isso é a validação da solução. E aí você cria o MVP, que é o produto mínimo viável, que é, antes de estar com a solução totalmente completa, você já começa a implementar ela e vai desenvolvendo ela. Mas o maior erro dos empreendedores é já pensar na solução antes de validar o problema
e não valida a solução. Como é que ele valida a solução? Ele monta toda a empresa dele, vai para o mercado e aí descobre que a solução dele ou é cara, ou não resolve o problema, ou o problema nem existe. Tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. E ele já montou a empresa. Jogar fora, né? Ou jogar fora. E eu vejo assim, é interessante esse esquema, ele funciona tanto para, igual você colocou de Startup Weekend, né? The Weekend, para invenção de novos produtos, mas quanto para criar soluções internas também. Sim. Então, lá na Provest, a gente está constantemente pensando em novas melhorias, novas ferramentas. Né? Principalmente ferramentas para implantar lá no dia a dia da empresa, que passam por caminhos muito similares desses daí, né? Então, a gente tinha, por exemplo, casos de... A gente tem um estoque do cliente, como eu comentei, e o cliente, eu precisava que ele consumisse o estoque. Eu estou mantendo o estoque para ele, então como que ele vai saber quais peças que ele tem ali direito de consumir na pronta entrega ou não, né? E a gente foi identificando que isso estava sendo um problema, que o cliente, às vezes, eu tinha 99 peças no estoque e ele me passava um pedido de 100. Aí eu atendia, eu tinha que separar 99 e esperar uma peça ser produzida. Para entregar. Aí eu ficava lá esperando 30, 60 dias para poder ter aquele capital de giro ali entrando no fluxo, né? Então esse era um problema. E aí quando a gente começa a investigar, o problema é que eles não estavam tendo a visão de que eram os produtos que tinham disponibilidade. Ah, tá. E aí a gente criou uma ferramenta, né, online, um sistema online vinculado ao nosso sistema, onde o cliente acessa com login e senha, tem em tempo real o estoque dele na minha planta. Então hoje ele consegue acessar, ver o que ele tem disponível de pronta entrega, e ele não pede mais as 100, ele pede as 99, e aquela uma peça ele faz um pedido separado, porque ele recebe 99 já de cara, né, de pronta entrega. Com 3 dias está com ele, e aí ele não tem que esperar os 30 dias, 60 dias de produção. Então acho que isso dá para ser implementado no dia a dia do negócio, né? E isso é inovar, né, cara? Isso é inovar. Trazer uma ferramenta que é usada lá na Startup Weekend e tudo. E eu uso esse método, não é uma ferramenta, é um método para ajudar quem quer empreender. Legal. Evitando ele a ter um prejuízo muito maior lá na frente. Muitas vezes a gente costuma falar, Vitor, que o nosso serviço, ele se paga com a economia de tempo e de dinheiro que você vai ter ao nos contratar. Sim. Olha só, vou contar um caso. Eu recebi uma demanda de 4 empreendedoras que me contrataram para a gente fazer uma imersão, eu passar a tarde inteira com elas, para elas me contarem a ideia de negócio delas e eu ajudar a desenvolver o negócio delas. Aí ia ser uma tarde. Olha só. Essas empreendedoras, a ideia delas era um negócio que ia exigir um investimento de R$420 mil inicialmente. Eram 4 empreendedoras, quase R$100 mil para cada uma, e que teria uma margem de lucro de 15% depois que implantada. Conversava... De imediato. De imediato. Não. Na hora que eu atingisse o ponto de equilíbrio, a média de lucratividade daquele negócio ia ser de aproximadamente 15% a, no máximo, 20%. E não tinha escala. Ia ser um negócio regional. Papo vai, papo vem não, né? Numa reunião, né? Mas assim, discussão aqui, discussão ali, um brainstorm alguma coisa assim. Aí uma falou assim, mas o nosso concorrente, a maioria, ele faz desses atendimentos, ele faz online. Mas o outro tem tal e tal problema. Eu fui juntando aquelas peças, resumindo, no final, o investimento inicial caiu para R$200 mil, de 420 caiu para R$200 mil, e a lucratividade subiu para 60, de 15 subiu para 60. Em uma reunião. Aí até eu quero investir. Aí. E a gente inovou na forma de entregar o serviço. O serviço. Exatamente. Então, o investimento inicial da reunião começou com 420 mil, e a lucratividade de 15 a 20, no final, na hora que a gente resolveu inovar na forma de entregar o serviço, o investimento inicial caiu para 200 mil e a lucratividade passou para 60.
Você cobrou 50% ali do Pois é, save? rapaz, eu tô querendo começar a cobrar pelo resultado gerado, velho. É contrato de risco. Contrato de risco, ó, vai depender do resultado gerado. Mas olha o tanto que Legal. elas economizaram de tempo, de dinheiro e ainda tiveram uma ideia de negócio que é 3 vezes mais lucrativa do que a ideia inicial. E acontece muito, né? Acho que tem muitas pessoas que às vezes não vêm desse caminho de empreendedorismo, então às vezes não teve a formação, então não sabe as melhores ferramentas, etc., mas tem boas ideias e Sim, tem engajamento ali, tem a resiliência de colocar em prática. Ter uma orientação nesse caminho para poder saber as melhores práticas, fazer um Canva correto, desenhar a estrutura de valor legal ali da empresa, faz muita diferença e poupa muito tempo. demais. Muito, muito. Vitor, você falou de resiliência. Quero pegar esse gancho e te perguntar assim: o que você acha que são as soft skills? Quais habilidades o dono da empresa tem que ter para ter uma empresa inovadora ou para ele ser um empreendedor inovador? E Uhum. aí, lá na Tutorianos, a gente tem o dono 3S. O que são o dono 3S que a gente começou a conversar aqui e eu não citei? A gente, quando o dono da empresa nos contrata, a gente classifica ele em nível. E Uhum. são 3 níveis: o dono executor, Uhum. é o primeiro que é aquele que está preso ali, não tem tempo para pensar, consequentemente não tem tempo para ganhar dinheiro. Uhum. O dono emergente, que é o outro Uhum. que ele já não está tão no operacional, está desvinculando ali, mas ele tem ainda muita dificuldade e tudo. E o dono estrategista. Então, é o executor, o emergente e o estrategista. Quais habilidades você acha que o dono estrategista, aquele que o Léo falou que é a visão do dono que engorda a boiada, ele Uhum. teria que ter hoje em dia, Vitor? Legal. Ó, primeiro tem uma frase que até diz respeito a um pouco dos temas que a gente estava conversando aí, que o Luciano tem até estampado lá em uma das paredes da empresa, que é uma frase dele que diz que o verdadeiro equilíbrio está na flexibilidade. Hum. E aí, o que ele quer dizer com isso é que o empresário, para ele ter um equilíbrio ali nos negócios, para ele conseguir manter um crescimento sustentável, ele tem que ser flexível nas decisões. Ele tem que estar aberto ao novo, né? Então, ele fala muito daquela palavra que antigamente era muito usada, aquela frase, palavra de rei não volta atrás, né? Uhum. Então, é o dono que deu uma ordem e que ele não aceita ser questionado. Entendi. Ele não aceita escutar uma opinião contrária porque ele tem que estar correto e não porque ele está correto, né? E isso é um conceito que a gente tem totalmente quebrado dentro da empresa. Uhum. Então, a gente tem uma flexibilidade para transformação, para voltar atrás, para rever estratégias, né? Para poder mudar um direcionamento muito grande e para poder tá participando ali, ouvindo junto com as principais lideranças do negócio, Uhum. né? Eu acho que inteligência emocional para poder lidar com as adversidades do dia a dia, né? Gestão de pessoas hoje, né? É um tema cada vez mais complexo para o empresário. Inclusive, eu vi o João Adib da CIMED, né? Um empresário muito forte no Brasil. Ele falou que gasta 60% do tempo dele hoje dedicado a RH, a estar ali desenvolvendo estratégia de pessoas, porque são as pessoas que vão tocar o negócio. Então, quando você não está, né, nos seus 3Es, então, quando você não está na parte executora, você tem uma equipe que executa, o seu dever é cuidar para que essa equipe executora esteja bem preparada, esteja engajada, né? Uhum. Então, eu acho que é um desafio muito grande do empresário. E também a soft skill de saber se situar em ambientes, em ter uma boa interação, ter uma liderança, ter como é que eu diria, né? Você conseguir se relacionar em ambientes diversos. Então, é conseguir ir num evento e fazer um bom relacionamento, fazer um contato. Quantas vezes a gente vai, né, em feiras ou vai em eventos institucionais e aí de lá você sai com um contato novo, com uma parceria nova, sai com uma inspiração diferente. Sim. Então, acho que o dono ele tem que estar aberto ao novo, ele tem que estar aberto e disposto a ter essa interação aí frequente com o mercado. Excelente, Vitor.
Eu separei aqui um termo que o Murilo Gun, ou Murilo Gun, antigo comediante, hoje um É. cara da área de criatividade e tudo, ele tem uma expressão, ô Luquinha, eu vou inverter a ordem aí da imagem, só para complicar um pouquinho o seu trabalho aí, coloca para mim a imagem do conhecimento em T. Uhum. Você já ouviu falar do conhecimento em T? Conheço o Murilo Gun. Tá. Mas o conhecimento O inteiro. termo que o Murilo Gun trouxe, que eu conheci, é combinatividade. Uhum. Muitas vezes as pessoas acham que para ser inovador tem que ter criatividade. Uhum. E o Murilo Gun traz o termo combinatividade. O que é combinatividade? Ficou marcante para mim, foi marcante para mim conhecer esse termo, que é uma coisa que eu uso muito com os meus clientes, que é combinar um conhecimento de uma área com outro conhecimento e inovar. Uhum. Então, muitas vezes, o dono de microempresa, o dono de qualquer tamanho de empresa, ele não tem que ser criativo, mas ele tem que ter a capacidade de pegar um conhecimento que ele tem numa área, combinar com outro conhecimento e aplicar aquilo dali. E aí o conhecimento em T diz o seguinte, T de tatu mesmo, a letra T, que a parte do T que está na vertical é o seu conhecimento especialista. Então, é o que você conhece de inovação, é o que você conhece da indústria têxtil, é o que você conhece de uniforme. Uhum. Beleza? A parte que está na horizontal é o seu conhecimento generalista, Uhum. que é o que você entende um pouco de economia, é o que você entende lá de Wake, é o que você entende lá de política, é o conhecimento generalista. Uhum. Por que a gente defende que o conhecimento tem que ter o formato de uma letra T? Porque tem que ter um equilíbrio. Tem pessoas que só sabem a parte que ele é especialista. Só sabe falar daquilo. Então, quando ele tiver com um desafio na empresa dele, ele vai ter só aquele olhar. Diminui a chance dele praticar a combinatividade. Uhum. Mas quando você equilibra com a parte horizontal, que é o seu conhecimento generalista, você aumenta a sua chance de inovar. Por quê? Você fala assim, eu li em algum lugar uma arte, que um artista, um pintor fez tal coisa, parece que isso que eu li, que o pintor fez lá na área dele, pode ser uma solução para esse desafio que eu estou tendo aqui. Aí o Murilo Gun chama isso de combinatividade. Pega o seu conhecimento da área que você é especialista, combina com o conhecimento da área generalista e juntos inovam. Legal. Talvez não precise ser o melhor em nada, mas é conhecer de tudo um pouco, né, o empresário. E melhor em nada que eu digo no seguinte sentido, às vezes você vai ter um cara técnico que vai saber mais do que você, que é o dono, sobre alguma função específica, mas tudo bem, ele é o técnico. Né? Exatamente. Agora você, enquanto dono, tem que conhecer tanto dele quanto da parte de RH, quanto da parte comercial, quanto da parte financeira, quanto da parte fiscal. Né? Isso então, mesmo. Eu acredito bem nesse conceito também. E tem um outro problema. A gente falou do cara que é muito verticalizado, tem muito conhecimento especialista. Mas também a gente tem visto muito leitor de manchete que não aprofunda em assunto nenhum e aí fica raso. Sabe pouco de um tanto de coisa. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio da letra T. Entendeu? Bom, Vitor, já falamos sobre o que é inovação. Já falamos como ter uma cultura inovadora, falamos de habilidades que o dono da empresa tem que ter, de resiliência, inteligência emocional, combinatividade e tudo. Como validar uma ideia para saber se... Poxa, esse podcast tá ficando bom mesmo, né, velho? Esse negócio aqui tá rendendo aqui. Vitor, mas eu queria falar também de um desafio que o Christensen, que é um professor lá de Harvard, ele autor do livro O Dilema da Inovação. Por quê? Você falou de resiliência do empreendedor, Vitor. E o que eu vejo? Muitas vezes o empreendedor, ele monta um negócio e ele quer já no primeiro ano estar lucrando, no segundo ano ele já quer estar trocando de carro, no terceiro ano ele já quer estar sendo convidado para participar do DonoCast e por aí vai, buscando status de empreendedor, né? E tudo.
Só que a gente precisa ser resiliente, principalmente numa ideia inovadora. Uhum. Uma ideia inovadora, ela causa um dilema dentro da empresa, porque ela não vai dar resultado de imediato, né? A gente pensa aí, ó, Uber. Por quantos anos o Uber deu prejuízo, cara? A Uber deu prejuízo. O Nubank, que fica patrocinando os sócios lá, em breve vai patrocinar a gente aqui também. Tá? Eu sou fã demais do podcast Os Sócios lá, da Malu Perini e do Bruno Perini, cara. Inclusive, não nego, esse nosso podcast foi inspirado no deles, assim. Não nego isso de jeito nenhum, tá? E aí, o Nubank, quantos anos ele ficou dando prejuízo? Quantos anos eles foram questionados? Será que o Nubank vai vingar mesmo? Será que não vai? E hoje ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Fez IPO, comprei um pedacinho lá do Nubank, fez IPO. Um dos donos do Nubank. Tem um pedacinho lá do Nubank e tudo. E quantos anos ele foi dando prejuízo? Então, nesse livro, o dilema da inovação é aquilo que o dono passa. Poxa, eu tive uma ideia inovadora, mas isso vai me custar tempo, vai me custar dinheiro e o risco é alto. Porque se a ideia realmente é inovadora, você não tem certeza se ela vai dar certo, se ela vai vingar e tudo. Então tem esse dilema, né, Vitor? E o mais fácil é você desistir dela ali e voltar a fazer um processo normal, né? Sim. Eu fico vendo isso no nosso caso, né? Eu sempre, como eu falei no início, eu sempre tento trazer os conhecimentos para a minha realidade ali. A gente fez uma inovação numa linha de produção nossa, né? Num modelo Lean Manufacturing que não existe na confecção. E a gente fez esse modelo inspirado em indústria automobilística, que é uma produção em linha. E aí você faz aquele modelo, mas no início ele dá muito problema. Então é um Encontra conceito muita resistência. novo, muita Por que nós vamos mudar? Para quê? Mas não está dando tanto resultado, etc. E a coisa mais fácil é você, na hora que virar o olho, ou você desistir no caminho, voltar a fazer o processo do jeito anterior. Aquele jeito já dava certo, o modelo de célula já dava certo. Para que eu vou ficar insistindo nisso aqui? Né? Então, eu vejo muito isso. Na parte da inovação, quando você quer ser disruptivo, se não tiver mesmo essa resiliência de bater, de acreditar na ideia, de correr atrás, e por isso que tem que ser o dono. Ninguém mais faz isso. Né? Não adianta, se o dono não tiver essa inspiração e essa garra e acreditar que aquilo vai dar certo, a equipe não é convencida. Eles se motivam pela visão do dono mesmo, que foi o que você falou. Exatamente. E, Vitor, uma decisão acertada que vocês tiveram lá na Provest, na minha análise, é de a inovação lá dentro ter um dono. Você chamou isso para você. Porque se não tiver alguém que fala assim, eu sou o dono aqui, o dono no bom sentido, assim, eu que vou acreditar, qualquer pessoa que tiver uma ideia inovadora pode me contar que eu vou avaliar e vou. Se lá dentro de qualquer empresa, não precisa ser uma empresa grande. Lá na Tutoriano sou eu. A Dani cuida do financeiro, e aí tem muito choque. A Dani mesmo fala assim, você vive com a cabeça nas nuvens, vive tendo essas ideias mirabolantes. Todo empreendedor é assim, né? Assim, acha que teve uma ideia que vai mudar o mundo, né? Eu, pelo menos, uma vez por mês, eu acho que eu tive uma ideia que eu vou mudar o mundo lá e tal. E aí é importante eu ter a Dani que me traz também. Tem que ter um equilíbrio. Vamos manter o foco aqui. Você já deu uma ideia mês passado, nós estamos implementando essa ideia. Vamos terminar de implementar essa ideia para depois trazer uma outra. Vamos priorizar. Muitas vezes o empreendedor, ele fica com a cabeça dele a mil. Uma das dificuldades que ele tem é de priorizar e ter foco. Porque ele empolga com uma coisa aqui, depois empolga com outra coisa ali e não tem acabativo. Que eu acho também que é uma habilidade que o dono tem que ter. Muitos donos têm iniciativa. Poucos têm acabativa, que é ir até o final. Colher o resultado daquilo, né? O Guilherme Miranda já participou aqui, lá da EG. Ele é nosso mentor lá, ele tem nos ajudado a decolar muito e tudo. Eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi dele. A diferença na hora de inovar é tentar para ver se vai dar certo ou fazer até dar certo. Entende a diferença? Muitas vezes, na inovação, o dono da empresa, da microempresa, fala assim, vamos tentar para ver se vai dar certo. O Guilherme Miranda defende que tem que ser diferente.
Vamos tentar até dar certo. Uhum. Ajusta daqui, vai ter resistência, faz dali, mas tenta até dar certo. Se faz sentido a ideia, tem que ir pra cima, né? Tem que ir para cima. Tem que estar aberto, tem que ter flexibilidade, igual você falou, mas tem que ter foco na acabativa ali e tentar até dar certo. Acreditar. E você pode convidar aqui um próximo convidado, o Hum. empreendedor que tiver acertado de primeira. Nossa! Esse você pode trazer. É. Que você já vai bater a audiência que você tá querendo, porque não tem, né? Quem que é o empresário, o empreendedor que teve a ideia, igual você falou, que todo mês tem uma ideia nova que é Nossa! transformadora. Aham. Quem foi o empreendedor que na primeira ideia já acertou e é milionário e etc. Assim, é raríssimo, né? Se é que existe. Então, acho que o que mais faz parte é ter mesmo esse fogo aí dentro de impulsionar, de levar a ter novas ideias, a pensar fora da caixa, a querer ser disruptivo mesmo e colocar em prática. Porque Uhum. também o outro lado, né? Tanta gente que tem tanta ideia como você, Não mas põe em vai prática. deixando na caixinha e vai se perdendo, né? Inclusive, Vitor, você estava falando aí de flexibilidade, de mudar o rumo. O símbolo da nossa consultoria em grupo, que é o Decola, não é um foguete. Uhum. Muita gente usa como símbolo o foguete. Decola, foguete não tem ré, que não sei o quê. Eu não gosto muito disso para o empreendedor. Uhum. O nosso símbolo lá é um caça, um avião de caça. Uhum. Por quê? Qual que é a diferença? O foguete, ele só consegue decolar de um determinado local no mundo inteiro. Tanto é que tem que ser ali perto do Equador, da linha do Uhum. Equador, tem que ter condições todas propícias e tal. Ele só decola dali. Ele só vai num sentido e ele não consegue mudar o sentido. Então, não gosto disso. O empreendedor, ele não tem que usar um foguete, ele tem que usar um caça. Uhum. E aí a gente compara tutorianos como um porta-aviões, que vai ajudar ele a decolar de onde ele estiver. Legal. E a gente, como consultor, a gente é o copiloto. Ele é o piloto e a gente é o copiloto que vai dando ali as coordenadas. E ele sabe que quando ele precisar, o combustível estiver acabando ou a munição estiver acabando, ele pode voltar para o porta-aviões. Ó, e é isso que quem tá assistindo os empreendedores tem que ter, que é o que você tá falando que tem aí, que é um propósito, né? É, O cara tem que ter um propósito, aquela ideia ali tem que ter um propósito por trás, que é o que move ele, que é o que você tá dizendo aí, que é o que move vocês, né? isso mesmo. A nossa missão é ser o apoio que todo dono e dona de empresa precisa e merece para alcançar o futuro que ele deseja. Então a gente faz alusão a esse porta-aviões, que é o Uhum. apoio. A gente tem a torre de comando, que avisa quais são as condições de decolar, ele avisa quando ele quer voltar e pousar no porta-aviões. O caça muda toda hora que precisa de direção, faz até ponta-cabeça e tudo. Uhum. Então a gente prefere muito mais decolar como um caça, e a gente gosta de ser o porta-aviões de quem quer decolar, do que aquele foguete que só decola de um lugar do mundo, não muda de direção, não volta, enfim. Esse é o conceito. Vitor, cara, estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui, cara. Acho que a gente poderia ficar mais 3 horas aqui falando e tudo, né? A gente já falou de muita coisa aqui, Vitor, mas assim, eu quero citar uma outra técnica que a gente usa lá, que eu aprendi lá no meu curso de Harvard, assim, e eu sou muito fã também de uma empresa que chama Google. Uhum. Porque a Google tem formas simples de resolver problemas complexos. Uhum. O Gmail da Google, cara, fácil de usar. O Google Meet, fácil de usar. Eu sou muito fã da Google. E aí, quando a gente está em reuniões de brainstorming, lá na Tutorianos, a gente usa uma técnica que eu aprendi que talvez ou você conheça ou você pode levar lá para a Provest. Como estimular as pessoas a ter ideias inovadoras? Eu aprendi lá a técnica do e se e por que não. Já ouviu falar? Uhum. E se e por que não? Durante 15 minutos de reunião, só pode abrir a boca se a frase que você for falar começar com e se ou por que não. E se a gente fizer tal coisa? Por que não fazer tal coisa? Isso é muito provocativo e sai ideias mirabolantes ali que dá para a gente aplicar. Vitor, chegando ao final aí, eu queria que você deixasse uma mensagem
para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, e deixar seus contatos também aí, quem quiser trocar ideia mais com você e tudo, onde é que te acha, como é que te acha. E aí, Vitor, qual que é a mensagem que você quer deixar aí para a galera? Legal. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero que eu possa ter contribuído, né, a despertar um insight diferente, a despertar uma ideia que talvez transforme o negócio de vocês, como eu por várias vezes, ou assistindo um podcast, ou vendo uma palestra, aconteceu comigo. Eu vou repetir parte do recado que eu deixei no início, né? Que às vezes a gente está escutando coisas de um segmento diferente, de um negócio diferente, uma realidade distante, né? Então, de um porte de negócio talvez muito distante, e a gente cria um bloqueio que aquilo não vai trazer nada que possa agregar ao nosso dia a dia. Então, o meu recado é que vocês aproveitem cada oportunidade dessa, né? Acho que você aqui, ao longo desses 10 episódios, trouxe pessoas muito diferentes, de contextos diferentes, e eu tenho certeza que em cada uma delas, cada negócio consegue tirar um insight específico que pode aplicar ali no dia a dia. Basta o quê? Basta ter uma proatividade, basta sair do lugar, pensar diferente, né? Eu tenho certeza que todo mundo consegue inovar. E mais uma vez, né, a inovação, seja ela enquanto um novo produto que vai ser criado, mas seja ela também dentro de um processo. É como fazer um processo novo, fazer um processo diferente, que às vezes vai dobrar o seu resultado, às vezes vai te trazer ganhos dentro daquele próprio mercado que você já está, que você já domina, né? É isso que a gente tem buscado fazer lá na empresa. No ano passado, nós crescemos 60%. Então, você vê um negócio com mais de 40 anos de história, a gente está com crescimentos a nível startup, às vezes, né? Verdade. Então, a gente tem crescido mais de 2 dígitos aí por ano, e tudo isso começou desde que iniciaram essas práticas de inovação, né? Então, o mais cômodo é sempre pensar que isso não é para mim, que isso não é a minha realidade. E eu espero que depois de hoje, principalmente, aí os seguidores possam pensar fora da caixa e ver que isso é uma realidade para eles também. Vitor, quero te agradecer. E como é que o povo te acha, velho? Nas redes sociais é @VictorVigiano, Vigiano, Viggiano. Victor Vigiano. Tá no LinkedIn, tá no Instagram. No LinkedIn. Pode mandar uma mensagem lá que a gente conversa. O que eu puder ajudar, fala que é seguidor do Ronan, que tá no DonoCast, que aí eu vou dar uma atenção especial lá. Tá. Pessoal, uma outra dica que eu quero dar também, e que eu tenho feito muito essa prática, Vitor, é juntar o útil ao agradável. Eu adoro comer, todo mundo que acompanha aqui já sabe. Diz a Dani que é porque eu sou de touro, não entendo nada de signo e tudo. Cara, e eu tô juntando o útil ao agradável. Eu tenho marcado de tomar café com as pessoas, de almoçar junto com as pessoas que eu tenho interesse e tudo. Eu tenho recebido convites, Ana, vamos almoçar comigo hoje e tal. E aí ali naquele momento a gente aprende muito. E eu quero, não sei se eu posso falar inovar nesse episódio, mas eu quero provocar quem está nos assistindo. Eu tenho uma ideia que eu quero implementar na Tutorianos. E eu quero lançar essa ideia para você. Não tem problema de contar a ideia aqui. Eu quero lançar a ideia para você que, se você tiver, você que está nos ouvindo e nos vendo, achar que tem condição de me ajudar a implantar essa ideia, eu quero conversar com você. A ideia é o seguinte, chama Tutorianos Jovem. O que é Tutorianos Jovem? E aí você vai me ajudar a avaliar se eu estou inovando ou não. Vitor, eu estou com 46 anos. Participo de muitos eventos, ora como palestrante, ora como ouvinte, que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, né? Só que tá vindo uma geração aí, cara. Eu já entrei na idade de eu pedir para minha filha Bárbara, de 16 anos, me ensinar como é que faz determinada coisa na área de tecnologia e tal. E a gente não dá conta de acompanhar tudo. Nem é pela idade, a gente não dá conta de acompanhar tudo. Então, o que é a ideia da Tutorianos Jovem? Cara, eu atendo em média 60 empresários por semana. De diferentes segmentos. Eu aprendo todo dia. Cada reunião eu aprendo ou o que não fazer ou o que fazer. E eu não quero deixar esse conhecimento só para mim. Dependente só de mim. Então, qual que é a minha ideia? Vê se você consegue me ajudar a viabilizar essa ideia que eu quero conversar com você.
é colocar 2 adolescentes me acompanhando. Segunda-feira de manhã 2, segunda-feira à tarde 2, talvez tenha que ver, porque adolescente ou estuda de manhã ou à tarde, mas 2 adolescentes me acompanhando em cada período da semana. E aí primeiro eu coloco eles para fazer a ata, para garantir que eles estão prestando atenção na reunião, trabalhar a escrita dele, capacidade de resumir e tudo. Depois eu coloco ele para acompanhar o nosso consultor financeiro, para ele aprender a mexer no Excel, criar fórmulas, ver o que é a realidade financeira dos empreendedores ali, dar uma desmistificada. Depois eu coloco ele para entender sobre estratégias de venda, me acompanhar nessas reuniões, enfim, processos internos. E a cada 15 dias eu vou reunir com todos eles, passar um desafio que algum cliente meu tem e vou dar 15 dias para eles me trazerem uma ideia de como resolver aquilo. Sem eles terem que pagar. Sem eles terem que pagar. Tudo de graça. Vão aprender tudo de graça. Legal. E aí, o que eu vou estar ganhando? O meu cliente ganha porque vai ter mais gente jovem, que está entendendo de aplicativo, que está entendendo o que está acontecendo. Uma visão totalmente diferente da minha, porque me obriga a sair da minha bolha, né? Me obriga a sair da minha bolha, trazendo conhecimento, melhorando o meu conhecimento em T e dando uma oxigenada na minha consultoria. Legal. O que eu ganho? Detesto fazer ata, eles começam a fazer ata para mim, brincando. Mas eu aprendo muito com eles também. Sim. E o que eles ganham? Vendo a realidade empreendedora, porque eu conheço os bastidores de várias empresas do Brasil inteiro. Então, é uma ideia inovadora, Vitor? Inovadora. E tem gente que diz ainda que não tem oportunidade por aí, né? Tá vendo? Então, você imagina, jovem, quer empreender, tem o sonho de ser empreendedor algum dia, mas não sabe por onde começar. Imagina poder te acompanhar um dia inteiro, podendo ver o que é feito, debater ideia. Acho que com certeza abre muita porta e muita a mente também, né? Então, tá lançado o desafio. Quer me ajudar a aplicar essa ideia? Porque um caminhão de boas ideias não vale nada, né, Vitor? Se você tem perfil de me ajudar a implantar essa boa ideia aí, vem comigo que eu compartilho os lucros dela com você também. Gente, legal. Estamos chegando ao final do nosso episódio 010. Vitor, de verdade, muito obrigado. Foi um bate-papo aqui muito gostoso, muito enriquecedor. Leva para mim um abraço pro pessoal da Provest lá, especial ao seu pai, a sua mãe também, que faz um trabalho muito legal lá. É de admirar também a parceria dos dois. Eles também são um casal que empreendem junto. Manda um abração para ele lá. Fala ao seu pai que eu quero o livro. Eu tô querendo demais o livro. Não deu para eu ir lá no lançamento. E, gente, episódio 010 chegando ao final. Não perca o episódio 011, que a gente vai falar de oratória e comunicação, que é uma soft skill muito valorizada no mercado de trabalho. Tanto para quem é funcionário, quanto para quem é o dono da empresa. Muito. E nós vamos trazer um especialista aqui que está voando nesse assunto. E eu vou trazer, e se Deus quiser, a Dani vai estar junto no episódio 011 para a gente falar das nossas dores nessa área de comunicação, compartilhar a nossa experiência, que, por incrível que pareça, a falta ou a má comunicação gera muito mais problema dentro das empresas do que a gente imagina. Então não perca o episódio 011. E, para finalizar, quero agradecer novamente a ME Publicidade, que é apoiadora aqui desse nosso podcast, e também a 2P Marketing de Conversão. Tudo o que você precisa, juntou 2P e ME, é sucesso igual esse nosso podcast, tá bom? Muito obrigado, que todos nós possamos alcançar o sucesso que a gente fizer por merecer. Opa, valeu, um abraço, gente. Yeah.